Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou Pedro Acosta, professor e doutorando em etnomusicologia. Está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formadas por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje teremos um bate-papo com Ronald Augusto, músico, poeta, crítico literário e escritor, que vai estar conversando um pouco com a gente sobre aí, literatura negra, seu trabalho também como músico, entre outras coisas. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Acosta. É um prazer recebê-lo aqui na rádio, professor. Eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco para os ouvintes da rádio, um pouco da sua chegada no mundo, né? E esse percurso aí existencial aí até o dia de hoje. Essa é uma tarefa quase impossível de ser realizada num espaço curto, assim, né? A gente tem que sintetizar, né? Sim, fazer uma síntese bem breve. Bom, eu faço poesia desde sempre, né? Quando eu era moleque, por volta dos 11 anos, eu acho, a minha mãe me pediu para ouvir os poemas que ela tinha escrito. Eu sou o filho mais velho, né? Eu sempre fui mais circunspecto, assim. Talvez por isso mesmo ela achou que eu fosse o ouvinte adequado para ler os poemas dela, né? Uhum. E ela me submeteu a essa sessão, que na época foi uma sessão de tortura para mim. Uhum. Eu fiquei ouvindo minha mãe dizendo os poemas dela, ela lia os poemas, tudo. E depois de um certo tempo, que eu não sei quanto tempo durou aquilo, mas sei que para mim foi interminável, eu não sabia o que dizer quando a minha mãe terminou de dizer os poemas, né? Porque achei estranho, aquilo não era a voz da mãe, né? Uhum. Todo mundo sabe como é que funciona e como soa a voz da mãe, o tom, o timbre, a entonação. Quando ela pede para vem para dentro, meu filho, tá pronta a comida, não faz isso, não faz aquilo. Tá no jeito de xingar às vezes. A gente entende, a gente desenvolve a capacidade de usar o idioma através da mãe, né? Até por isso que a gente tem essa expressão também de idioma materno. Idioma materno. Né? Então a língua vem, o afeto que a gente tem vem pela mãe, né? Bom, quando a minha mãe terminou de ler, eu não falei nada. Na época, não sei, eu não disse nada de importante, mas eu fiquei com uma impressão de que não era a voz da minha mãe. Era uma outra voz, não era aquela mulher que todo dia me acordava para a escola, né, tomava conta de mim, me xingava, etc. Era uma outra voz. Né? E aí eu descobri isso, que a poesia não é uma voz natural. A poesia é uma voz cheia de artifícios. Aquela voz que a minha mãe usava para dizer os poemas dela não era a voz da minha mãe, era a voz da poeta. Né? Então, um poema não é uma linguagem de todos os instantes, é uma linguagem de alguns instantes que a gente usa através de recursos estéticos para recriar tais situações. Então, aí foi uma lição que eu descobri. A partir desse momento, eu comecei a pensar diferente sobre a questão do que seria a poesia. Né? Não tinha muito claro isso para mim. Mas depois eu comecei a ler poesia e isso ficou mais me tornei consciente disso, que poesia é uma linguagem de alguns instantes. E de lá para cá, até hoje, é sempre esse meu foco com poesia e com literatura. A poesia e a literatura, para mim, não são discursos que desvelam o mundo. Eles são discursos que tornam o mundo mais complexo. Então eu entendo a poesia e a linguagem literária como um discurso que vai resolver os problemas. Claro que os poetas podem falar sobre os problemas do mundo, os escritores, os artistas. Né? E mesmo quando se fala em literatura negra, é isso, ela tem essa característica. A literatura negra contemporânea, ela fala sobre um problema gravíssimo e central da formação brasileira, que é o racismo. Né? Sim, Não tem outro problema para mim. Para mim, o problema do Brasil é o preconceito racial. Enquanto o Brasil não souber, como a sociedade brasileira não souber lidar com as pessoas negras, com a sua população negra, reparar todos os erros históricos cometidos com os negros, nós não vamos achar solução nenhuma. Né? Mas a poesia não é esse lugar onde dá a solução. É um lugar onde os problemas aparecem ali esteticamente transfigurados. Né? Então, esse é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho. O foco do meu trabalho com a literatura é isso. Até hoje é isso. Até hoje é isso. Tem variações, tem coisas que eu faço um pouco mais diferente, mas esse é uma espécie de
pedra filosofal da minha poesia. E agora entrando, para encerrar esse primeiro bloco do programa, eu gostaria que o senhor contasse um pouco do processo criativo dessa música que nós iremos ouvir agora, tua parceria com o Marcelo Della Croza. A gente tem uma parceria bem legal, eu acho que porque ambos somos leoninos, né? Talvez isso ajude um pouco. E ele, quando eu faço as minhas músicas, eu te falei, primeiro eu faço a melodia, depois eu coloco a harmonia e melodia, depois eu coloco a letra. Ou quando eu faço com os poetês no nosso grupo, eu, Ricardo Silvestrinho e Alexandre Brito, um de nós chega com melodia e lá a gente coloca a letra junto. E com o Marcelo é a mesma coisa. Eu peço para ele, me manda aí os áudios, ele me manda, né, um pendrive, você me manda por e-mail os áudios, e eu fico lá um tempo ouvindo aquela melodia, tarará, o laraiá, como a gente diz, né? E aí quando eu memorizei bem esse laraiá, eu começo a colocar a letra, né? E essa música foi assim também. A gente não senta assim, até hoje, todas as parcerias que eu fiz com o Marcelo, esse vai ser o terceiro disco que eu tenho parceria com ele. São umas 8 ou 9 parcerias. Daqui a pouco dá para fazer um CD só com a parceria de vocês, né? É sempre assim. Nunca a gente sentou, vou te mostrar uma música aqui tocando violão. Ele manda o áudio, eu fico lá ouvindo e faço a melodia, faço a letra. É sempre assim. Eu me sinto bem à vontade com isso, porque nesse aspecto é parecido com fazer um poema metrificado. Sabe? Um poema que tem que ter 10 sílabas, um poema que tem um verso que tem 12 sílabas, aí tu vai contando, escrevendo e contando. Agora deu. Faz outro. E a melodia é esse padrão. Ela estabelece um padrão métrico. Né? A melodia começa... Novo azul sobre a cidade. Novo azul sobre a cidade, não tarda a chegar. O verde do verão a toda luz. Se a cidade já é outra, assim o cantor, o velho arranha-céu brilhou. Vira o tempo e o meu peito abrigo trovão, a tempestade do verão em mim. O toró tomba na terra, varrendo o varal. Um céu de chumbo pisa o chão. Relampejou ao longe, é hora do tambor. É hora de fechar janelas e entrar, ficar imaginando o clarão que vai passar. Chove agora em Porto Alegre, o céu desabou. A pedra da estação solar trincou. No teu seio de cidade, o cheiro do chão, de quando me sonhei aqui. Relampejou ao longe, é hora do tambor. É hora de fechar janelas e entrar, ficar imaginando o clarão que vai passar. Imaginando o clarão que vai passar.
Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui com o professor Juan. Professor, posso chamar de professor? Você dá também, leciona, dá aulas, né, sobre literatura, e a gente tem o costume de ver quem dá aula como professor, né? Mas Ronald, então, gostaria que você contasse um pouco, conversar agora nesse bloco de programa sobre sua amizade, assim, com Oliveira Silveira, né? Eu gostaria que você contasse um pouco. Eu, para minha surpresa, quando eu comecei, assim, esse trabalho que a gente está fazendo de doutorado com músicos poetas na cidade, me chamou muita atenção o fato do Oliveira Silveira ter sido músico, que era uma coisa que eu conhecia a obra do Oliveira, mas pela produção literária dele, né? Por alguns livros que chegaram na minha casa, por conta da minha irmã que estava cursando a universidade, mas eu não tinha ideia que o Oliveira era músico. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa relação que o senhor teve com ele com música, se o Oliveira também era um cara mais afeito às parcerias, ou ele gostava de fazer as suas... Porque tem a Nayara, a gente entrevistou aqui no programa, e ela trouxe uma composição, uma homenagem a Solano Trindade, né? A última música que ela disse que o Oliveira fez antes de falecer, um samba muito lindo, assim, homenagem a Solano Trindade. E aí eu fiquei pensando em como é que foi esse período de vocês, de amizade, de trocas musicais, de produção literária nesse período aí. Bom, primeiro foi toda a experiência que eu tive de amizade fraterna, assim, com o Oliveira ao longo de, sei lá, 20 anos, acho. Foi genial. Ele era uma pessoa super gentil, assim, educadíssimo. Nunca vi Oliveira perder a cabeça, assim, jamais com nada. E ele nunca foi um sujeito acovardado, como a gente diz. Ele sempre foi, é só olhar a biografia dele, um intelectual negro, ligado a essas questões também, além de ser um grande poeta. Então, isso que eu sempre achei bacana. Ele era super gentil, educadíssimo, mas nunca deixou de fazer a crítica contundente quando era necessário fazê-la. Mas essa parte dele de música, a gente foi descobrir bem depois também. Acho que eu falei que eu convivi com ele uns 20 anos ou mais. Eu acho que lá pela metade, assim, que ele apareceu com violão. Descobri isso. Mas a gente nunca fez nenhuma parceria. Mas ele de vez em quando ele tocava umas músicas. Eu não gostava muito de... eu acho que eu acho que o Jorge Frost também, a gente às vezes nos encontrava no apartamento dele, que um dia lá no apartamento dele tinha um violão, ele pegou e tocou. Aí eu falei, nossa, ele toca violão. Depois descobri também que ele toca um pouquinho, ele viu um pouquinho de gaita, né? De gaita também. E diz que ele tinha percussão em casa também? Isso sim, porque ele tinha um grupo Semba, né? De arte e cultura negra, e ele rebanhava, assim, reunia gurizada jovens, assim, fazia eventos, saraus, não sei, e ele tocava também, atabaxo, né? E ele tocava violão muito legal. Tocava bem, assim, e as composições são bonitas. Tem uma que é assim, eu vinha do Pelourinho e passei pela Igreja do Ouro, eu não entrei, meu irmão, eu não entrei, não. Eu não entrei, meu irmão, eu não entrei. A cruz e a espada, mancomunadas querendo o nosso couro. Lembrei, pensei, que desaforo. E é isso mesmo, ele disse que ele foi a Salvador e lá ele não quis entrar na igreja. Não vou entrar, ele disse, não vou entrar nessa igreja, que é uma igreja famosa, é um museu, né? Na verdade. Ele não entrou em função desse passado da igreja que compactuou com a escravidão, né? E ele era bem coerente em relação a isso. Ele era muito coerente. Às vezes ele era severo até demais, assim, com ele mesmo, com a história dele mesmo. Mas ele era genial, muito genial. Quando digo severo, assim, que ele era rigoroso. Né? E aí... Vocês tiveram poucas oportunidades? Não, uma vez eu fiz uma música com um poema dele. Nas Ilhas das Antilhas, Gente Negra. E eu fiz uma música com um estilo mais ou menos antilhano, caribenho, com os ritmos caribenhos. Nem me lembro agora como é que é a música. Mas ele chegou a ver, chegou a mostrar para ele. Cheguei a mostrar para ele. Ele gostou. Mas foi muito legal. E durante todo esse tempo que eu convivia com o Oliveira, eu notava isso. O Oliveira era um grande poeta. Eu olhava em torno, aqui no Rio Grande do Sul, nos poetas homenageados, incensados, né, louvados dentro do sistema literário sul-rio-grandense. Eu ficava, mas por que ninguém fala no Oliveira? Ele é um baita poeta. Para mim, e sempre foi, ele é superior ao Nejar. Para mim, um outro poeta
antigo que eu gosto, tem um estilo completamente diferente que o Armindo Trevisan. Ele, para mim, ele está na altura do Armindo Trevisan, que são grandes poetas louvados. E eu pensava, por que Oliveira não é mencionado? Claro, depois a gente começa... Sim, tem a ver, tem preconceito, tem, né, a endogamia típica da branquitude, protege os brancos, e o negro está sempre à margem disso. E, claro, aí uma das tarefas que eu, assim, tomei para mim era de sempre falar sobre Oliveira Silveira de outros amigos. Né? Então, o pessoal da minha geração, Ricardo Silvestrin, que depois foi diretor de El, Alexandre Brito, um monte de poetas da minha geração que hoje estão com 50 e tantos anos, não conhecia Oliveira Silveira, sempre falava, não conhece Oliveira Silveira? Não sei o quê. Aí, quando os caras começam a ler a poesia dele, todos, Acosta, todos me diziam assim, nossa, como é que eu não conhecia a poesia dele? Né? Todo mundo acusa um problema de déficit, assim, com relação a uma grande poesia, que é a poesia do Oliveira Silveira. Então, eu sempre insisti, sempre falava. Claro, eu não sou responsável por ele ser conhecido, eu não estou dizendo isso. Mas num determinado espaço, esses caras, essas pessoas passaram batido, né, em relação a ele, por questões, muitos por má fé, outros por ignorância. Por desconhecer, a própria cidade também, muitas vezes. Né? Porque a naturalização da exclusão, né, é tão grande que a gente acaba repetindo, né, os mesmos modelos de exclusão, de negação, e a produção dos negros sempre fica no segundo plano. Principalmente a produção intelectual, escrita, literária. Né? Então, eu fiquei muito feliz quando pude fazer a reunião da poesia dele. Da poesia completa dele, toda a poesia dele. Porque aí foi, para mim... Porque eu justamente, embora Oliveira sempre prestou muita atenção nisso, ele sempre lançava os livros dele só para a comunidade negra. Ele nunca lançou nenhuma livraria, ele nunca lançou na Cultura, na Livraria Cultura, nunca, era sempre lançava em locais onde a comunidade negra iria. Lançou vários livros dele ali no mercado público, nos altos do mercado público, que hoje não é mais os altos. Antigamente era um lugar onde diversas associações culturais, populares, partidos políticos, sindicatos se reuniam lá nos altos do mercado. Né? E o Oliveira sempre lançava lá, ou eventos assim do movimento negro. É por isso também que, em parte, ele é mais louvado como um grande militante negro. Do que esse lado. E a poesia dele ficou meio de lado. Assim, e quando eu fiz esse livro, para mim, a importância desse livro foi justamente assim, mostrar tudo que o Oliveira fez. Porque quando se faz assim um recorte, vamos mostrar um poema do Oliveira, aí pega um poema 13 de maio, que é ótimo, tudo bem, 13 de maio, Zumbi, parará. Tudo bem, é ótimo isso, né? Mas cadê a poesia existencial do Oliveira? Cadê a poesia amorosa do Oliveira? Cadê a poesia irônica do Oliveira? Que ele não é só... Isso não é menor. Isso é importante. Mas esse é o problema de... Depois a gente talvez fale a questão da literatura negra. É colocar a gente num lugar, né? Determinado, fulano fechado. Ronan não é literatura brasileira, é literatura negra. Não, literatura negra é literatura brasileira. Literatura negra é gaúcha também. Aí coloca a gente sempre nesse lugar, sempre no mesmo lugar, como se a gente só pudesse falar sobre isso, como se a gente fosse autorizado, até autoridade para falar só sobre isso. E o Oliveira também tinha essa noção no seu tempo desse lugar. Ele tinha noção de que também, ele até dizia isso, eu falo no ensaio que abre o livro, né? Ele dizia, eu sou um poeta, vírgula, negro. Ele dizia que tinha uma distinção, ele era poeta e negro também. Então ele não era só poeta negro, ele era um poeta, ele sabia que era um poeta, né? Ele trabalhava com a linguagem como um poeta. Não que, quando eu digo isso, não que ele desprezasse o significado, não, um poeta pensa nisso também, mas ele sabia que a poesia, como eu falei, é uma forma de arte, não é só um discurso para tentar... Não é só um discurso político, militar. Exato. Professor, você entrou numa questão que eu acho que seria bem interessante de nós conversarmos, né, agora no programa, que é justamente o fato dessa relação, das relações, digamos assim, que as afetividade, os afetos, né, dentro da literatura, a produção de masculinidade, feminilidade, sexualidade, desejo, que o senhor falou, dentro das literaturas negras, podemos dizer assim. O senhor acha que isso é muito forte dentro da literatura negra? Dá pra gente ir marcando, aqui está uma produção de masculinidade, aqui tem produções de desejos, aqui tem produções de feminilidade, tipo, pensando, como que o senhor vê
toda essa... É possível ver isso na literatura negra? Claro que é possível. Em alguns momentos eu não sei se é desejável para mim, né? Mas é possível e existem essas marcas. Mas eu sempre penso assim, todas essas marcas ou esses traços que a gente identifica num poema, numa linguagem literária, eles podem, num outro lance, num outro momento, eles podem mudar de perspectiva. Dependendo do que o poeta faz com a linguagem. Ele pode, na próxima... Essa é a questão. O Ronald, digamos que eu fosse... O Ronald é o poeta me enquadra como um poeta do desejo. O Ronald é o poeta da masculinidade. Mas depende da produção. Pode ser que num outro momento eu mude a minha produção. O foco do meu trabalho com a linguagem. E a literatura negra, ela é isso também, é um conceito que a gente constrói, porque em cima de uma produção que está ali viva, em movimento, né, contraditória, tem um monte de dissenso nessa produção que é legal, mas aí a gente tem que achar um nome para aquilo. Nome, um escaninho para botar depois lá. E aí, mas o que eu digo é isso, tudo bem, eu acho legal que tem essa construção desse conceito, mas o escritor é um sujeito que ele não tem que se submeter ao conceito. Ele tem que fazer o conceito vacilar em determinado momento. Ele tem que passar uma rasteira no conceito, porque ele é antes um artista. E ele tem que criar, ele vai inventar, ele vai cair em contradição. Quem tem que andar atrás é o teórico e é o conceitual. Porque os poetas, os textos vão rompendo com as conceituações, com as narrativas críticas, né? Então isso que eu acho importante. Então, essas marcas a gente vai encontrar. Tem vários poetas falando sobre a poesia erótica nos Cadernos Negros, por exemplo. O Kut escreveu um texto sobre isso. Tem o texto das mulheres negras, né? Tem gente pensando aqui, até outro dia eu estava conversando, que tem um grupo de jovens negros, homens falando sobre a masculinidade negra, como é que se constrói, que coisa a gente tem que cuidar para não se transformar, para isso não se tornar algo destrutivo, né? Então tem um monte de coisa acontecendo. Só que esse é um problema, assim, que não é um problema, não sei se a palavra certa mas hoje em dia a produção no sentido amplo dos negros, na produção intelectual, a produção acadêmica, ela está muito em foco. É importante isso, porque os negros, eu também colaboro com isso, a comunidade negra, em termos intelectuais, está propondo um monte de coisa interessante. O movimento negro está com outra relação com a sociedade, não no sentido que está mais frouxo, ele está mais crítico, está sabendo usar as ferramentas que a gente tem. Então, tem muita coisa acontecendo e tem um foco, assim, do pensamento contemporâneo para o que os negros pensam. Tem lá o Mbembe escrevendo ensaios filosóficos geniais sobre o pensamento de matriz racial, né, do ponto de vista do europeu. Então tem filósofos negros surgindo, então tem muita coisa surgindo. E a literatura está no meio disso. Está no meio disso tudo. E a literatura acaba pegando essas coisas, e às vezes eu acho que os escritores, eles acabam sendo mais ativistas do que escritores. Às vezes as pessoas uma vez me apresentaram assim, esse aqui é o Ronald, o ativista. Eu fiquei pensando assim, mas eu não sou ativista. Né? Não no sentido assim que eu estou fugindo da raia aqui. Sair para a rua. Porque de alguma forma a gente sempre tu, dentro do teu espaço, a gente sempre faz uma forma de ativismo. Mas eu não me sinto, se eu tiver que assumir um nome, um qualificativo, eu sou um poeta e não um ativista. Ronald, poeta. Não que eu despreze a questão ativista, já acabei de dizer isso, mas eu acho que tem outras pessoas fazendo um ativismo político, social, muito mais intenso do que eu. Entendi. O meu ativismo, digamos assim, é mais intelectual. As coisas que eu escrevo. É em outro lugar. Exato. O meu espaço é outro. Vamos terminar então, professor, com a poesia, o poema aí, O Último Refúgio? Vamos lá. Último refúgio. O patriotismo da redução da maioridade penal, porque o patriotismo da cura gay. O patriotismo separatista do gaúcho fanfarrão, porque o patriotismo do livre mercado. O patriotismo anticotas raciais, porque o patriotismo das TVs abertas. O patriotismo da Cláudia Leite. O patriotismo do jornal e o do jornalismo que disputam o qualificativo barato na esperança de falar ao desejo do leitor. Porque o patriotismo do esquenta, o patriotismo do punho cerrado, porque o patriotismo do linchamento
o patriotismo da esquerda, porque o patriotismo da direita, o patriotismo das celebridades indignadas, porque o patriotismo da malandragem brasileira. O patriotismo que, na busca pela rapidez e pela precisão, força a catalogação de cada palavra na faixa mais estreita de seu significado. O patriotismo da igreja, porque o patriotismo dos evangélicos. O patriotismo dos black blocs, porque o patriotismo dos sindicatos. O patriotismo da miséria, porque o patriotismo do gari passista. O patriotismo da jovem guarda, porque o patriotismo da tropicália. O patriotismo do Tom Zé. O patriotismo sensível aos suspiros da mulher e à cortesia de fachada do homem, porque o patriotismo dos face prints, o patriotismo do Pelé, porque o patriotismo do fogo amigo, o patriotismo do juiz japonês, porque o patriotismo do juiz negro, o patriotismo dos que cospem no juiz negro. O patriotismo que não gostou e acabou por queimar todos os livros que não leu, porque o patriotismo do hino cantado à capela, o patriotismo da nona, porque o patriotismo da mãe de santo, o patriotismo do Jorge Ben, porque o patriotismo abençoado por Deus. O patriotismo que, diante de um texto, substitui todas as ocorrências da palavra sagacidade por esperteza. O patriotismo da minoridade, porque o patriotismo do camarote, o patriotismo da banana engolida em gramado europeu, o patriotismo, porque o patriotismo que copula com as vossas crenças. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui com Ronald Augusto. Ronald, nesse terceiro bloco do programa, eu queria que tu contasse um pouco pra gente, contasse não, né, nos ajudasse a entender um pouco mais algumas categorias aí que a gente, podemos dizer categorias ou conceitos tipo comunidade negra, saraus negros, coletivos negros, literatura negra, todas essas aí, como você falou, são, né, invenções, criações, nomeações que são elaboradas tanto para os pesquisadores como para os poetas, ou enfim, para os músicos, como forma de nomear o mundo, né, e me parece que isso também vem no pós-abolição também, essas categorias vão sendo criadas justamente para criar essa identidade. Como você vê esse processo assim de produção de identidade, né, e de diferença, tanto no presente quanto no futuro, assim, no presente, seja, né, atual, e projetando, né, o futuro? Ele tende, essas categorias criadas agora, elas tendem a acabar, ou elas, com os avanços que nós temos aí de neofascismo e tudo isso que está acontecendo, elas tendem a permanecer cada vez mais? Elas tendem a se transformar, né? Uhum. Mas eu acho que, no sentido, quanto a essa última questão que tu levantou, o movimento contrário a isso, que é esse neofascismo que está, assim, botando as vezes de fora. Eu pensei que saiu do armário, depois eu fiquei pensando, eu digo, não, acho que eles sempre tiveram, ou saíram, ou entraram, voltaram, e agora parece que... Eu acho que espero que isso não ocorra, mas se o próximo governo vier a ter essa característica, vai ter mais conflito, né? Uhum. E isso vai até estimular um esforço de preservação disso. Quer dizer, os próprios movimentos, essas categorias que tu mencionou, eles vão continuar se organizando, porque esses movimentos eles surgem bem à margem do que é institucionalmente permitido, né? Eles são movimentos fora do institucional, que acabam também sendo atraídos pelos discursos institucionais, como da academia, né? Uhum. Por exemplo. Então, acho que isso vai continuar, e eles vão se transformando. E eu acho que essa transformação é natural. Eu espero que não seja uma transformação no sentido de tornar simplista algumas noções envolvidas nisso. Por exemplo, eu acho que tem que cuidar sempre tomar cuidado para não apostar na noção essencialista. Né? Sim. Acho que isso é um problema. A questão de identidades, eu sempre gosto de falar no plural, as identidades, acho que... E as identidades negras são cada vez mais variadas, como são as identidades de todas as pessoas hoje em dia sobre a face da Terra. Então, é isso que eu acho interessante. E eu penso bastante, assim... não é exagero dizer que eu pensar bastante, mas eu gosto da noção de uma cultura
diaspórica, assim, né? Eu acho importante. Até ontem estava... Porque eu vou ministrar agora um segundo curso de literatura negra, e nessa coisa do conceito de literatura negra, assim, é melhor falar em literatura afro-brasileira. E eu não tenho problema nenhum com relação com o conceito de africanismo, africanidade, mas eu sempre gosto de focar na cultura da diáspora negra. Ontem eu falei na entrevista na Black Music, tem uma riqueza tão louca, tão maluca, tão boa, que surgiu que surgiu aqui, das condições que os negros tinham, né, fora da África, do outro lado do Atlântico, que é muito rica. E essa cultura ela não precisa ser necessariamente sempre afro. Sim, entendi. A gente não precisa ser sempre... usar sempre os panos coloridos para se constituir e se afirmar como negro. Eu me afirmo como negro, né, mas eu não uso... De outra forma. De outra forma. Né? E é muito rico isso, porque a cultura negra dos Estados Unidos é bem isso, né? Se tu vai a alguns estados, em algumas regiões americanas dos Estados Unidos, tu vai encontrar, assim, marcas afro mesmo. Mas quando tu olha a cultura criada ali, ela é bastante complexa. E tem, claro, lá tem as matrizes afro ali. Mas o que eles constroem, assim, tem uma identidade muito própria, muito singular daquele lugar. E no Brasil é a mesma coisa. Mesma coisa. Pelo processo de urbanização também. Então a gente tem uma riqueza. Então eu acho que restringir a identidade, ou a sempre remetendo... A África seria... Porque vira uma espécie de clichê também isso, né? Entendi. Porque a África também é um mito que a gente construiu, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, acho legal a gente pensar as identidades negras, assim. Eu acho... Tem os negros LGBTs, que a gente há tempos nem a gente falava nisso. Até a produção literária deles também é muito pouco exato, né? né? O movimento negro tradicional, da década de 80, não falava nisso. Aliás, o movimento negro tradicional... que começou, era bastante machista também. As mulheres, né? A Miriam Alves é uma escritora que sempre prestou atenção nisso, né? Para não esquecer que existe essa problemática interna também, exatamente, né? Então, eu penso sempre em diversidades, identidades negras, né? Identidades negras. Não a identidade, porque qual é a identidade negra? É uma questão filosófica, conceitual, isso a gente não vai esgotar aqui, mas é sempre bom pensar para não cair num simplismo, né? Da gente não se tornar refém dos próprios estereótipos que a gente constrói, eles sendo inicialmente positivos. Mas se a gente se aferra demais neles, pode ficar... Depois não consegue se desvincular, Uma vez eu vi a expressão, é um cara bacana também, ele é um escritor intelectual baiano, ele usou essa expressão que eu gostei. A gente tem que cuidar para não ficar preso no disco arranhado da representatividade. Ou o disco arranhado da identidade. Não sai daquilo. Não sai dali. Verdade, pessoal. Então tá, Ronald, vamos ouvir mais uma poesia então. Oriki para Ogum. Vamos. Deixa eu abrir aqui que está no celular. Beleza. O Ogum, a quem devoto um ou outro Oriki, não empunha espada, não. Não é espadaúdo, tal qual os semideuses da Marvel Entretenimento. Nem tem a musculatura de estopa dos grandalhões do cinema mudo. Rabo de lagarto, pontuda planta de mosqueado verde, quando é dita de Ogum, grossa com borda de ouro, quando é dita de Ansan. É o análogo com que Ogum se deixa conceber a quem exige que pose com espada premida na palma em brasa. Ogum não se paramenta de soldado medieval. O vermelho e o verde sabem sempre a Ogum. Elmo, guante de dragão, são saliências de cristão com que Ogum não se arruma. Bananeira de pendão rubro, um galo e seu esporão de ferro, uma folhagem escarlata, chamejante, que estala, uma fogueira e seus galhos de tenazes, o ferrão da bigorna, onde Ogum faísca, onde Ogum lhe malha. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui com Ronald no último bloco do programa. Ronald, eu gostaria que agora a gente tratasse de uma questão que me parece assim central tanto para os intelectuais como
para os poetas a questão do mercado, né? Ou seja, como essa produção literária ela circula hoje no Rio Grande do Sul, né? Como ela está agonizando, mas não morre, ou ela está, digamos assim, em processo de ascensão? O que o senhor vê desde com esse tempo que o senhor já tem de literatura aí? No Rio Grande do Sul ainda não há um mercado assim, digamos... quando eu digo mercado, tem uma editora agora, que eu acho que é a figura de linguagem do Luiz Maurício, da Fernanda Bastos, que se propôs a publicar autores negros, e tem até, ironicamente, eles reservaram uma cota para autores brancos. Mas não tem um mercado, digamos, uma diversidade toda de... Tem gente escrevendo, tem o Gerson Tenório, o Jorge Frois, o Luiz Maurício, tem a Roberta, que é uma professora que está estudando a obra da Maria Firmino e produzindo texto sobre isso. Tem a Yasmin, uma prosadora. Tem gente, tem o Duan, tem o pessoal do Supapo. Sim, Tem muita gente o pessoal produzindo. Do Slam também, eu vi eles produzindo até... Isso. Entregando no ônibus, vendendo, fazendo essa própria produção. Eu não sei como é que, assim, em termos de texto, né, de edição, de livro, de algum material impresso, como o pessoal do Slam trabalha, né? Porque eu acho que com o tempo eles vão querer também, né, publicar, ter algo impresso, né? Mas aqui já é complicado para qualquer outra editora, uma editora tradicional que publica autores brancos que não pensam nessas questões, já é complicado, já é difícil o mercado editorial aqui no Rio Grande do Sul. Então, para os escritores negros é mais complicado ainda. Felizmente, no resto do Brasil já começa a ter, né, nos outros estados, tem editoras publicando, né, autores, né, a Palas, a Masa, a Circuito Editorial, se não me engano, lá de São Paulo. Tem mais ainda até. Malê, né? Tem várias editoras, né, que estão publicando. E vários autores circulando, né? A Conceição, a Cidinha, né? O Oswaldo Camargo, né? O Cuti, um monte de gente produzindo. Mas aqui ainda não a gente não materializou em editora, em espaço, assim, né? O mercado aqui ainda é muito difuso, assim, né? E às vezes depende de algumas instituições para produzir um campo de trabalho para quem quer trabalhar com isso. Eu trabalho com isso, mas tive que me virar, estou me virando de outro jeito para poder ter uma atividade que me garanta, né, um salário fixo. Porque viver só de literatura... Não, por isso que eu voltei a estudar, terminando o curso de filosofia. Mas, claro, ao mesmo tempo eu tenho minhas atividades, meus cursos que me ajudam. Mas aqui ainda é muito o mercado para o escritor, independente né, se é negro ou branco, é mais complicado, mesmo. Então tem que estar sempre batalhando e divulgando. Além do mais, os espaços, como eu falei, como Feira de Livro, ainda são restritos. Teve toda uma batalha de 2016 para cá, onde eu me envolvi e outras pessoas, escritores negros, se envolveram para tornar, por exemplo, a Feira do Livro mais, né, receptiva e atenta, porque é uma produção, né? Sim, tem atraído assim muito os pesquisadores na academia. Toda hora tem gente escrevendo sobre literatura negra ou literatura africana, né? Então, esses espaços que são espaços e lugares onde se diversifica o mercado, como as feiras, palestras, ida de escritor na escola, tem que, né, importante levar autores negros também para esses lugares. Pô, professor, muito obrigado, então, professor. Obrigado. Por esse bate-papo aí que nós tivemos aqui. Foi um bate-papo mesmo. Foi, bom, né? Gostei muito. Pudesse, a gente ficava conversando mais aí. Gostaria de te agradecer. Gostaria que você deixasse o telefone de contato, a página no YouTube. Deixar a página do Facebook. O caminho mais simples é o Facebook, né? É só procurar no Facebook lá, Ronald Augusto. Tem a página pessoal e uma página do escritor, né? Procura lá, me adiciona, desde que seja adepto da democracia. Adepto da democracia. Boa, professor. Então tá, esse foi o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, que hoje fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a Ronald Augusto por esse belíssimo bate-papo. Eu sou Pedro Acosta e esse programa tem a produção do Grupo de Estudo Etnomus URGS e coordenação geral do professor Reginaldo Gilberto. Na técnica, Jefferson Gomes. Até segunda que vem, às 20h30, na Rádio da Universidade.
todo aberto, nem paz ninguém tem. Fazem a cabeça e o coração. Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.